Boa tarde, este é o Eclésia, o espaço que à quinta-feira junta o passado e o presente da Igreja Católica. Começamos com a atualidade. Pôr o bem da sociedade em primeiro lugar, é este o apelo que os bispos portugueses deixam aos responsáveis governativos e a todas as forças sociais. Um apelo lançado num comunicado do Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa, trespassado pela defesa do bem comum. Depois de revelados os resultados eleitorais, os bispos portugueses fazem agora chegar aos cristãos e à sociedade em geral a sua posição sobre o momento presente da sociedade portuguesa. E fazem-no segundo um comunicado do Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa, porque entendem que a palavra da Igreja pode ajudar a discernir o caminho da salvaguarda do bem comum de toda a sociedade no momento difícil que Portugal atravessa. Aliás, o termo bem comum é referido várias vezes ao longo do comunicado de 2 páginas que apela a toda a sociedade para pôr o bem da sociedade em primeiro lugar, quer sejam responsáveis governativos, quer entidades do tecido social. O bem da sociedade exige generosidade de todos na colaboração e aceitação dos caminhos necessários, na partilha de energias e bens, na moderação das opções ideológicas e estratégicas. Mas além da generosidade, este momento exige também realismo e diminui a margem para a utopia. Para os bispos portugueses, as soluções para o país têm de ser procuradas dentro do quadro social, político e económico em que está inserido, e Portugal tem que dar o seu contributo concretamente para a União Europeia e Zona Euro. Para isso tem de reconquistar a credibilidade, mas o esforço que tem de ser feito não pode prejudicar a economia nem relativizar a importância da saúde, da cultura e da educação, refere este comunicado. Por fim, os bispos apelam à generosidade de cada um. Os próximos tempos vão exigir partilha de bens, refere o comunicado. Mas não é a mesma coisa partilhar generosamente e ser obrigado a distribuir. Um apelo feito a uma sociedade onde existem muitas expressões de egoísmo que vão desde a corrupção ao enriquecimento ilícito, a uma visão egocêntrica do lucro, afirmam os bispos portugueses. No fundo, para o episcopado português, uma ética da generosidade, da honestidade e da verdade tem de fazer parte da cultura a valorizar. Uma situação que só se consegue com um bom sistema de justiça que combata os atropelos à generosidade, à honestidade e à verdade, afirma o comunicado. Um comunicado comentado em conferência de imprensa por Dom José Policarpo. O Patriarca de Lisboa espera que não aconteça a Portugal o que está a acontecer à Grécia. O futuro governo não vai, seja ele qual for, não vai poder levar a carta à Grécia, como se costuma dizer, portanto, levar as coisas a bom termo, se não tem uma colaboração que está aqui expressa, muito clara, da sociedade como um todo. O que se está a passar na Grécia, por exemplo, é um exemplo que nós devíamos evitar. Convulsões sociais e posições absolutamente contrárias, que parecem até de antissociedade e que dificultam ao governo grego levar para a frente os projetos que, porventura, ajudariam a salvar a Grécia da situação em que está. As jornadas pastorais que ontem terminaram em Fátima contaram com a presença do presidente do Conselho Pontifício para a promoção da nova evangelização. Dom Salvatore Rino Fisichella afirmava em entrevista ao programa Eclésia que o organismo a que preside tem por objetivo envolver toda a Igreja no processo de nova evangelização. O desafio da nova evangelização foi lançado pelo Papa João Paulo II há 27 anos. Com a criação do Conselho Pontifício para a promoção da nova evangelização, Bento XVI quer desafiar toda a Igreja Católica a anunciar com novos métodos, novas linguagens e um novo ardor. Durante estes anos, muitos cristãos, muitas comunidades, movimentos, associações, paróquias, dioceses começaram a realizar um processo de nova evangelização. Bento XVI desafiou agora toda a Igreja a empenhar-se na nova evangelização. O Pontifício Conselho tem essa responsabilidade. Promover na Igreja, sobretudo onde a secularização é muito forte e onde a Igreja de antiga tradição vive uma profunda crise de fé, a capacidade de mostrar a alegria do encontro com Jesus de Nazaré. Essere capaci a riportare la gioia dell'incontro con Gesù di Nazareth. A dificultar esse encontro com Jesus Cristo estão as correntes secularistas crescentes.
Il secolarismo molte volte ha consistito nel voler dare O secularismo deu a ilusão ao homem de hoje de viver na liberdade, mas sem a verdade. De viver no encontro com outras pessoas, mas refugiando-se cada vez mais em si mesmo. E tudo isto porque tentou meter Deus num canto. E tutto questo perché ha voluto mettere Dio in un angolo. Senza Dio noi non possiamo avere. Sem Deus, não podemos ter uma verdadeira humanidade e muito menos uma sociedade respeitadora uns dos outros. A nova evangelização procura poder entrar no interior da cultura, conhecê-la, interpretá-la e também orientar a pessoa humana para o novo humanismo. Orientare l'uomo a un nuovo umanesimo. Para o presidente do Conselho Pontifício para a Promoção da Nova Evangelização, a pessoa humana não resolve todas as questões com que se depara sem incluir Deus na vida pessoal. La scienza ci dà tante risposte. A ciência dá muitas respostas, mas a resposta à questão fundamental sobre o sentido da vida, sobre por que amo, por que sofro, isso a ciência não pode responder. São precisas respostas mais profundas e a pessoa humana precisa dessas respostas. E qui allora la vita dei cristiani, con il suo annuncio della E aí, a vida dos cristãos, o seu anúncio e testemunho da fé, pode ser uma ocasião de grande contributo, não só para a vida das pessoas, mas também para a cultura e a sociedade. Ma anche per la cultura e per la società. Um desafio que procura encontrar metodologias e linguagens no trabalho desenvolvido pelo Conselho Pontifício recentemente criado e que reunirá bispos de todo o mundo no Sínodo sobre a nova evangelização. Essa será uma ocasião para que o trabalho iniciado estruturalmente no Vaticano chegue às várias comunidades. Il Sinodo sarà, a mio avviso, un luogo dove i vescovi. O Sínodo será um lugar onde os bispos se encontrarão e se confrontarão. E para mim é muito mais importante que nesse momento se afirmem as exigências sentidas pelas conferências episcopais. In quel momento, allora, si potranno creare nelle singole conferenze episcopali Qualquer coisa que se torne importante e específico para a nova evangelização. cosa che si terrà importante proprio specifico per la nuova evangelizzazione. Propostas que terão por objetivo principal incluir mais criatividade e mais autenticidade no anúncio do Evangelho em cada tempo. E Bento XVI denunciou a sedução da idolatria. A adoração dos falsos deuses encerra a pessoa no círculo exclusivo e desesperante da procura de si, afirmou ontem o Papa, perante os peregrinos presentes na habitual audiência das quartas-feiras. O sol de Roma já se fazia sentir e Bento XVI circulava de papa móvel descapotável na Praça de São Pedro, mas sem descuidar a proteção solar. Era a habitual audiência das quartas-feiras. Ontem o Papa denunciava as esperanças provocadas pelos falsos deuses e afirmava que a sedução da idolatria é uma contínua tentação do crente. O ídolo é uma realidade enganadora concebida pelos seres humanos como algo de que se pode dispor com as próprias forças, sublinhou Bento XVI perante os fiéis reunidos na Praça de São Pedro. A adoração do ídolo, em vez de abrir o coração humano à alteridade, a uma relação libertadora que permita sair do espaço apertado do próprio egoísmo para aceder às dimensões do amor e do dom recíproco. Encerra a pessoa no círculo exclusivo e desesperante da procura de si. Como consequência, a pessoa é forçada a ações extremas na ilusória tentativa de submeter o ídolo à própria vontade, assinalou o Papa na catequese dedicada ao profeta Elias, personagem que a Bíblia situa no século IX a.C., época em que parte de Israel vivia numa situação de aberto sincretismo. Ao absoluto de Deus, o crente deve responder com um amor absoluto, total, que empenhe toda a sua vida, as suas forças, o seu coração, frisou Bento XVI, para quem Elias, cujo nome significa "O meu Deus é o Senhor", é um modelo de oração e intercessão. A atenção que o profeta merece por parte dos cristãos radica no episódio bíblico em que ele desafiou o povo a escolher entre a idolatria e o culto ao Deus verdadeiro, apelando à conversão e ao reconhecimento do monoteísmo. No final da audiência, aos peregrinos de língua portuguesa, o Papa deixava uma saudação de boas-vindas. Amados peregrinos de língua portuguesa, uma saudação amiga de boas-vindas para todos.
com mensa especial para os fiéis das paróquias de Nossa Senhora da Conceição, em Angola, São Sebastião de Campo Grande, no Brasil, e São Julião da Barra, em Portugal. Possa esta peregrinação ao túmulo dos apóstolos ajudar-vos na vida a cooperar plenamente com os desígnios de salvação que Deus tem sobre a humanidade. Como estímulo a penhor de graças, dou-vos a minha bênção. À quinta-feira, como é habitual, a história tem lugar marcado. É a rubrica O Passado, o Presente, a cargo de Dom Manuel Clemente. Ao longo das últimas semanas, João Paulo II tem sido o centro desta conversa. O pontificado do Papa João Paulo II é uma história com muitos capítulos, mas é sobretudo uma história com muitas convicções e convicções profundas. Isso mesmo temos estado a descobrir, ou melhor, temos pedido a Dom Manuel Clemente que nos vá apontando nesta rubrica O Passado do Presente. Dom Manuel, muito boa tarde. Boa tarde, Paulo. Obrigado uma vez mais por estar connosco. Com todo o gosto, Paulo. É de facto um pontificado de convicções e uma pessoa de convicções aquelas que temos estado a apresentar. À volta daquelas duas palavras que eu mencionei atrás e que eu escolhi para o definir, uma presença e uma convicção. Não é? Estar presente, mas com uma presença convicta e convincente, exatamente porque é convicta. E de facto é convincente, arrasta multidões. Não é? E mais uma vez também aquela frase magnífica de Paulo VI no Evangelho Nunciandi: os homens de hoje, a humanidade contemporânea, aceita mais facilmente as testemunhas do que os mestres, mas aceita os mestres se eles forem testemunhas. Não é? E é essa convicção que depois pega. E hoje vamos olhar para outra faceta muito determinante no pontificado do Papa Wojtyła, que é a Europa, a faceta europeia, se quisermos. E mais uma vez, uma Europa no sentido oblativo, quer dizer, no sentido de oferta, não é uma Europa para que seja só a Europa, é a Europa pela missão que ela tem para o mundo. É bom lembrar que quando que Karol Wojtyła, cardeal e arcebispo de Cracóvia, passa a ser João Paulo II, Papa da Igreja Católica, a Europa estava profundamente dividida. E toda a gente da minha geração se lembrará que quando éramos novos, já tínhamos 20 anos, por aí, nos nossos anos 60, quando pensávamos na Europa, geralmente pensávamos numa realidade que ia até a Alemanha. Naturalmente, porque na escola, o que nos tinham ensinado, depois o mundo, como ele nos tinha sido transmitido, a Europa e até a Alemanha. A primeira vez que eu saí de Portugal, tinha os meus 15 anos, e fui para a Suíça e julgava que estava quase no centro da Europa. Era normal. Depois havia a cortina de ferro, né? A seguir à Segunda Guerra Mundial, os países da órbita soviética, mas isso já não era bem a Europa. Já não era bem a Europa. E João Paulo II vem desse lado, vem do lado lá, da Polónia ainda sob o regime comunista e dentro, digamos, desse Império Soviético, vem do lado lá. Mas veio plenamente convencido de que uma das suas missões, como eslavo, e ele acentuava isso como Papa eslavo, não é latino, não é germânico, não é celta, é eslavo, do lado lá. Ele tinha essa missão de trazer a outra metade da Europa para o centro da cristandade e, nesse sentido, para a vida da Igreja, no que ela tinha mais determinante. Ele mesmo, como era muito dado à literatura polaca e à poesia polaca, conhecia isso profundamente. Sabia bem, está um aspecto apocalíptico e de profecia a que eu me referia atrás, sabia bem que desde o século XIX que havia poetas polacos que já tinham de alguma maneira dito que ainda um dia um Papa polaco, e por esse Papa polaco a Polónia, o mundo eslavo, traria uma contribuição fundamental à vida da Igreja, à vida do mundo. Isto desde o século XIX que se cantava lá pela Polónia. Ele conhecia essas tradições. Portanto, ele vem determinado a trazer essa metade lá da Europa para o centro do continente, no sentido mais espiritual do termo. E começa logo a falar disso. Lá está, mais uma vez, aí a divisar desígnios providenciais. E ele tem uma contribuição fundamental para aquilo que é a Europa a partir dos anos 80. Isso
não há dúvida absolutamente nenhuma. Ou seja, não só pelo que disse, olha, até por um aspecto importante, que é juntar a São Bento como padroeiro da Europa. São Bento é um santo ocidental, é um santo de Roma, não é? De Roma, e depois ali à volta de Roma, Subiaco, Monte Cassino, século VI, a partir daí os mosteiros beneditinos, a importância que tiveram para dar unidade ao nosso continente, mas sobretudo nesta parte centro-ocidental. Então ele junta a São Bento dois santos do Oriente cristão, portanto, os dois irmãos Cirilo e Metódio, não é? Lá do século IX, e tudo mais vai nesse sentido. Depois escreverá até uma encíclica magnífica, à luz do Oriente, ou seja, da importância de nós recebermos todo o contributo do cristianismo oriental, as suas ligações muito próximas e muito insistentes com a ortodoxia, portanto, com os cristãos do Oriente europeu, e não só europeu, também asiático. Enfim, tudo isso é muito importante. Como importante será para a queda do muro que separava a Europa, a sua ligação à Polónia, aos acontecimentos na Polónia e depois a todas aquelas mudanças de regime nos anos 89 e seguintes no leste europeu. Ele é um Papa profundamente europeu e quer que a Europa se reconstitua a partir da sua base cristã que a tinha constituído. E recordamos certamente, foi aqui há uma década, os debates que ocorreram quando se quis fazer uma Constituição Europeia e num proémio dessa Constituição se omitia a herança cristã, o que era completamente absurdo, e João Paulo II indignou-se profundamente com isso, e com razão, porque quando nós falamos da Europa estamos a falar numa construção retintamente cristã. É bom dizê-lo, mais uma vez. O continente europeu, esta Europa, não é, do Atlântico aos Urais, tanto da Rússia até aqui a Portugal, e desde o Mediterrâneo até lá acima ao Mar do Norte e à Escandinávia, esta Europa existe com este recorte, começa a existir com este recorte, entre o século V e o século X, quando, depois da queda do Império Romano do Ocidente, e a pouco uma série de missões cristãs, umas a partir de Roma e dos Beneditinos, outras a partir lá da Escócia e da Irlanda e da Inglaterra, com os chamados monges celtas, que também vêm para o continente, outras a partir de Bizâncio, de Constantinopla, uma série de missões cristãs, a pouco vão convertendo os povos a que os romanos chamavam bárbaros, e vão convertendo ao cristianismo. Ligado a Roma, ligado a Constantinopla, mas ao cristianismo. E isso acontece numa série de missões, repito, entre o século V e o século X. A primeira nação a passar ao cristianismo foi a dos francos, não é? Que não eram cristãos e que no final do século V, com Clovis, passam ao cristianismo. A última é lá dos eslavos, concretamente os russos, no século X, mais ligados a Bizâncio. E é este conjunto de missões que forma aquilo que se chama a cristandade, portanto, o conjunto dos povos cristãos da Europa, a Europa. Porque não existia até aí. Mais metade do que a Europa nunca tinha pertencido ao Império Romano, que, por seu lado, incluía quer o Próximo Oriente, quer o Norte da África, o Império Romano, mas isso não é Europa, é África, é Ásia. A Europa é uma criação das missões cristãs entre o século V e o século X, uma evidência. Negá-lo, ofuscá-lo, omiti-lo, é negar a verdade da Europa. João Paulo II tem outro plano, e eu peço que leia o Paulo agora aí um trecho do André Ricardi sobre este mesmo assunto. Da sua biografia sobre João Paulo II, que acaba de ser publicada. João Paulo II continua a alimentar uma grande ideia da Europa no mundo, farol da civilização mundial, haveria de dizer em 1988. Para ele, a Europa é una e múltipla na diversidade das nações. Mas a este respeito prevalece a dimensão unitária, contra a qual a divisão inatural estabelecida em Yalta constitui e operou uma violência. Por causa desta sua visão, João Paulo II foi considerado um visionário utópico pela maior parte dos observadores ocidentais até 1989. Para o Papa, o cristianismo é um elemento decisivo na configuração da unidade da Europa e da sua missão no mundo. Está convencido de que a genealogia espiritual da Europa é a premissa da sua unidade. Exatamente. E como uma missão. E como uma missão. Porque ele lembrará sempre que o cristianismo não nasceu na Europa. O cristianismo nasceu na Ásia.
Mas teve na Europa uma das suas realizações mais consistentes e mais duradouras, através precisamente dessa cristandade que eu aludi, e depois, a partir da Europa, também chegou a muito mundo. Isso a nós portugueses diz muito particularmente respeito. Nós estamos aqui nesta pontinha ocidental da Europa e a nossa própria expansão não teve apenas motivações religiosas, é óbvio, mas também foi a ocasião de muita expansão do cristianismo no mundo. Na América, quer na África, quer na Ásia. Mas outros povos europeus também foram connosco e muitos, através de nós, o nosso padroado, a nossa responsabilidade missionária no Oriente, levava também muitos outros que iam através de Portugal, mas não eram portugueses, eram europeus. E o Papa diz que essa é a alma da Europa, enfim, já desde há muitos séculos, e nessa transmissão do cristianismo e no encontro do cristianismo com outras religiões, um encontro que ele considera fecundo, e nós também certamente consideramos, aí a Europa tem um papel fundamental. E, portanto, ela deve recuperar a sua alma para ser congregadora dos povos do mundo inteiro, também à volta dessa verdade evangélica, onde a grande afirmação de Deus vai de paredes meias, ou melhor, coincide em absoluto com a grande afirmação do homem. Um desafio cada vez mais premente para este continente europeu. Sr. Manuel, voltamos a encontrar-nos de hoje a 8 dias para olharmos outra convicção, outra marca identitária da pessoa e do pontificado do Papa João Paulo II. É tudo por hoje. Toda a informação da Igreja Católica está disponível em agência.eclésia.pt, o portal onde também ficará disponível este programa, bem como os programas da rádio emitidos na Antena 1. Fique bem, até amanhã, se Deus quiser.